Graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a vida de todos que irá acompanhar este vídeo. Aqui quem fala é o pastor Rafael Oliveira e eu quero deixar uma mensagem de fé, uma mensagem de Deus ao seu coração. Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 63, aonde o título da mensagem é o seguinte: Buscando a Deus, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então esse salmo aqui, Davi ele escreveu quando ele estava no deserto de Judá. Davi ele estava no deserto, o seu corpo físico estava no deserto, mas porém o seu coração não estava no deserto. E Davi ele começa falando, orando a Deus. A gente percebe que a visão que Davi ele tinha de Deus era de um Deus forte. Davi ele fala que ele buscava a Deus ansiosamente. Ou seja, Davi ele não aguentava ficar fora da presença de Deus. Davi ele tinha uma vida com Deus de maneira contínua, de maneira diária. E ele fala mais: a minha alma tem sede de ti. A alma do homem, Davi ele mostra para mim e para você que a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma precisa de Deus. Da mesma maneira que o nosso corpo físico precisa da água física, a nossa alma, que é o nosso corpo espiritual, precisa da água espiritual, e essa água é o Espírito Santo, é a presença de Deus. E quando a pessoa ela não tem essa água, quando a pessoa não bebe dessa água, o que acontece? É o que está escrito aqui embaixo: como terra árida, exausta, sem água. A vida da pessoa que não tem um Espírito Santo, que não busca a Deus, a alma dela é dessa maneira aqui, árida, exausta e sem água. No versículo 1, Davi também, ele fala também que a alma dele almejava a Deus. Almejar é desejar muito. Esse vazio, meu irmão e minha irmã, que você sente dentro de você é a falta da presença de Deus. Deus ele quer que você venha buscar Ele de todo o coração, que você venha se encher, independentemente de qual igreja você seja. Que eu não estou falando aqui da placa da igreja não, de religião não. Estou falando que Deus ele te ama e Deus ele quer te salvar. Continua na palavra, diz assim, no versículo 2: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Davi contemplava a Deus no santuário. O santuário hoje é a igreja. O que é contemplar? Observar. Davi observava, como diz no versículo 2, a força e a glória de Deus. Como que você vai observar a força e a glória de Deus? Como que você vai ver a Deus? Tem como você ver Deus? Não tem como. Embora Deus existe, não tem como você ver Ele, porque Deus ele é Espírito. Mas a maneira de você ver Deus hoje, de você ver a força e a glória dEle, é através da palavra dEle. E quando você medita na palavra dEle, aí Deus ele vai falar com você. Você vai ver a grandeza, a majestade, a força e o poder de Deus. E aí no versículo 3 continua dizendo: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Por que a graça é melhor do que a vida? Davi falou: porque a graça é melhor do que a vida. O que é graça? Eu até anotei aqui, graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Ou também a graça é o favor não merecido. Por que a graça é melhor do que a vida? Porque a pessoa que está viva, um exemplo, a pessoa que ela levanta cedo, ela vai trabalhar, ela tem a família dela,
ela está correndo atrás dos sonhos dela, dos objetivos dela, ela está vivendo. Mas se ela não tiver a graça de Deus, na verdade ela não está vivendo. Como assim, pastor? Não entendi, agora deu um nó na minha cabeça, eu te explico. Quando o homem, o ser humano, alcança a graça e a misericórdia de Deus, ele fica unido com Deus. E o principal, ele está salvo. Na verdade, aquele que tem vida, aquele que irá viver, é aquele que está salvo, é aquele que tem a graça de Deus na vida dele. Porque a nossa vida aqui é passageira. Tem pessoas que estão vivas, mas na verdade estão mortas, porque estão longe de Deus, estão longe da presença de Deus. E talvez você que vai acompanhar este vídeo, talvez você seja uma pessoa dessa maneira. Talvez você vive, você está trabalhando, você tem bens materiais, mas você sente um vazio muito grande na alma. Você sente que falta algo em você. E talvez você fique se perguntando: o que me falta? Eu te digo o que te falta. O que te falta é a presença de Deus. E Deus, ele está pronto para te abraçar, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Deus, ele quer te salvar, meu irmão e minha irmã. Por isso que Davi fala que a graça é melhor do que a vida. Porque a pessoa que vive, mas não tem a graça de Deus na vida dela, na verdade ela está morta, espiritualmente falando. E é através da graça que nós somos salvos. Você não vai ser salvo porque você é bonzinho. A salvação, ela não vem pelo mérito nosso, não. A salvação, ela vem porque o Senhor Jesus morreu na cruz. Nós não somos dignos de ser salvos, mas nós somos pelo infinito amor de Deus. Aí no versículo 4 diz assim, ó: assim cumpre-me bendizeste enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. No versículo 4, Davi falou o seguinte: enquanto eu viver, eu vou te bendizer, Senhor. O que é bendizer? Falar bem. Davi falou: enquanto eu viver, eu vou falar bem do Senhor. Eu vou falar para todo mundo, as pessoas que estiver à minha volta, ao meu convívio, aquilo que o Senhor já fez na minha vida, aquilo que o Senhor tem feito. Foi isso que Davi falou. E assim nós temos que prosseguir. Assim nós temos que proceder. Nós temos que falar bem de Deus a todo tempo. E olha que Davi estava no deserto, hein? E falando que iria falar bem de quem? De Deus. Davi estava no deserto, mas Deus estava lá com ele. Glória a Deus. No versículo 4 ainda fala assim no final: em teu nome levanto as mãos. Quando você vê uma pessoa com as mãos para os céus, falando, ele está sozinha, pressupõe que aquela pessoa está orando, sim ou não? Mas hoje em dia tem pessoas que oram, que rezam a muitos outros deuses. Mas o que Davi ele quis dizer nisso daqui, ó, em teu nome levanta as mãos, quer dizer que Davi ele só buscava a Deus, ele só confiava em Deus. Davi ele só buscava o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus, o Deus criador. Davi não tinha fé em outros deuses, ele só buscava o Deus todo-poderoso, criador do universo. No versículo 5 diz assim, ó: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Como assim, pastor? A minha alma se farta de banha e de gordura. O que Davi, na verdade, ele quis dizer aqui, que a alma dele estava cheia da presença de Deus. E por que Davi ele se fartou? Aí a resposta está nos versículos anteriores, porque Davi estava orando, Davi estava buscando. Basta você ver no versículo 1, Davi buscava a Deus de maneira ansiosa, Davi buscava a Deus com fé, ele era fervoroso. A alma de Davi tinha sede, o corpo de Davi almejava a Deus, a presença de Deus. Ou seja, quando a pessoa busca a presença de Deus de todo o coração, talvez você não saiba orar bonito, talvez você não sabe falar bonito,
Na verdade, a palavra fala que nós nem sabemos orar como convém, mas quando você se coloca na presença de Deus e você busca Ele de maneira fervorosa, a sua alma fica cheia da presença de Deus. É isso que quer dizer aqui o versículo 5. E qual que é o resultado disso? Está aqui, ó. E com júbilo nos lábios, ou seja, com alegria, a minha boca te louva. Louva quer dizer engrandecer. A pessoa, quando está cheia da presença de Deus, ela tem alegria nos lábios. A boca dela engrandece ao Senhor, engrandece a Deus. E assim que Deus, Ele deseja que nós venhamos viver, meus irmãos. Deus, Ele não quer que nós venhamos viver de cabeça baixa, não, triste, amargurado, angustiado, não. Embora isso seja comum, né? Os desertos na vida é comum, tanto que Davi estava no deserto. Mas nós sempre teremos a nossa alma cheia e farta todas as vezes em que nós invocamos o nome do Senhor. Deus, Ele sempre vai estar ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas. Aí no versículo de número 6, diz assim, ó: no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Versículo 6 é muito forte. Davi, ele fala o seguinte, que quando ele estava no leito dele, ou seja, na cama, quando Davi ele ia dormir, e ele se recordava de Deus, né? É o que está aqui, quando de ti me recordo, em ti medito. Quando Davi, ele estava deitado para dormir, e ele lembrava de Deus, ele começava a meditar. O que é meditar? Pensar, analisar. Davi, ele meditava na vigília da noite. Davi, ele meditava e pensava naquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Davi, ele pensava e ele conseguia enxergar a glória de Deus, a força de Deus, como diz no versículo 2. Davi começava a meditar. Então, do versículo 1 ao versículo 6, a gente tem um aprendizado, que é o seguinte, eu separei aqui, 4 pontos. Onde e quando encontramos a Deus? Uma pergunta, onde e quando encontramos a Deus? Do versículo 1 ao 6 a gente acabou de ver. Na madrugada, no santuário, no deserto e na memória do crente. Esses 4 pontos, guarde isso no seu coração. Onde e quando encontramos a Deus? Na madrugada, no santuário, no deserto e na memória do crente. Ou seja, Deus, Ele está na madrugada. Como assim, pastor? Quando você levanta de madrugada para você orar, embora você esteja cansado, lá você vai achar Deus. Você vai orar, você vai entrar na presença dEle e você vai achar Ele. No santuário, na igreja. A igreja não é o templo, não é um salão, não. A igreja somos nós, irmãos em Cristo. Quando a gente está reunidos, também a gente encontra Deus. No deserto, no momento de dificuldade. No deserto, na verdade, quando você está no deserto, lá só tem 2 pessoas que estão com você. Uma é o Espírito Santo, outro é o Satanás. O cristão, o homem e a mulher de Deus é formado no deserto. Você lembra de Jesus? Jesus, quando ele foi para o deserto, lá só tinha o Espírito Santo com ele e Satanás, mas ele venceu. Na memória do crente, na nossa memória também a gente encontra Deus, que a gente lembra daquilo que Deus lhe fez na nossa vida, como diz aqui no versículo 6. Continua na palavra, versículo 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Então no versículo 7, Davi, ele fala que Deus tem sido o auxílio dele. O que é o auxílio? Ou seja, era Deus que ajudava Davi. Quem que tem sido o auxílio na sua vida? Será que tem sido homem? Pessoas? O auxílio da sua vida, quem deve te auxiliar deve ser Deus. E quando Deus ele te auxilia, ou seja, Ele te ajuda, você consegue vencer o deserto,
a dificuldade. No versículo 7 também a gente percebe que Davi ele estava constantemente na presença de Deus. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso, eu canto com alegria. Davi ele estava, como eu falei, Davi sempre estava na presença de Deus de maneira contínua. Vamos supor, você que vai na igreja, vamos supor que o culto aí na sua igreja, você vai quarta e domingo. Você não pode estar na presença de Deus só quarta e domingo, no dia do culto, no dia de ir à igreja, não. Você tem que estar também na presença de Deus segunda, terça, quinta, sexta, sábado, ou seja, todos os dias, diariamente você tem que estar na presença de Deus. Você tem que ter uma vida de oração, você tem que se encher da presença de Deus. Aí no versículo 8 diz assim: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Ou seja, quando a pessoa tem essa vida de oração, de busca constante, a pessoa se aproxima mais de Deus, a pessoa ela tem comunhão com Deus, como diz aqui no versículo 8: a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Esse é o resultado de uma vida de oração, de uma vida com Deus, de uma vida contínua com Deus. Olha o que o salmista Davi está ensinando para mim e para você. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar Deus, mais você vai se apegar a Ele, mais próximo dEle você vai estar. E qual que vai ser também o resultado dessa busca? Está aqui no versículo 7. A mão de Deus, a destra de Deus vai te amparar, ou seja, vai te sustentar. Amparar e sustentar. Deus ele te sustenta pela mão dEle, e a mão de Deus é poderosa. Aí no versículo 9 diz assim: porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Versículo 10: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Davi ele era um homem que ele tinha muitos inimigos, né? Pessoas que queriam o mal dele, como o exemplo de Saul, que perseguiu ele, o próprio filho dele, Absalão. Mas como Davi ele era muito próximo de Deus, ele tinha uma vida de oração, então qual que era o final daqueles que se levantavam contra a vida dele? Está aqui, ó: abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Chacais é raposa, né? Animal do campo, animal selvagem. O que Davi ele quis dizer aqui foi o seguinte: aqueles que se levantam contra mim irão cair a espada, eles irão virar pasto de chacais. O que isso quer dizer? Que nem um enterro digno os inimigos de Davi iriam ter. Iriam morrer, iriam perecer, e as bestas feras do campo viriam comer a carne deles. Nem enterrado eles iriam ser enterrados. Aí no versículo 11, para encerrar, diz assim: o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jurar, gloriar-se-á, pois se tampará a boca dos que proferem mentira. Davi encerra com chave de ouro. Então, ou seja, Davi ele falou que a alegria dele estava em Deus. Por que a alegria de Davi estava em Deus? Porque ele sabia que a mentira nunca vai triunfar sobre a verdade. Davi ele estava do lado da verdade. Eu te pergunto, quantas as pessoas que já não inventaram mentira contra você? Quantas as pessoas que já não se levantaram contra a sua vida? Você não deve se preocupar. Davi ele se alegrava porque ele sabia que a boca do mentiroso iria ser tampada, iria calar. A verdade sempre vai vencer e sempre vai triunfar. E a verdade ela tem um nome. Você sabe qual que é o nome da verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E tem uma passagem também que fala: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, Cristo liberta. Hoje você é livre, eu sou livre. Enquanto a pessoa ela não tem um encontro com Jesus, ela se torna prisioneira. Mas a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus,
ela tem a liberdade dela, porque Jesus, ele é a verdade. Então, pague o preço que for, mas venha sempre permanecer na verdade. E para encerrar aqui o texto, aqui também tem uma pergunta: por que buscá-lo? Por que buscar Deus? A gente aprendeu também agora aqui no Salmo 63, e aqui também tem mais 4 pontos. Porque Ele é fortaleza, porque Ele é glorioso, porque Ele é misericordioso e porque Ele é sustentador. Então, essa foi a mensagem que eu deixo ao Senhor e à Senhora que vai acompanhar esse vídeo. Quero pedir também a todos, se tiver como, é claro, venha se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Venha compartilhar esta mensagem com seus amigos, com a sua família, com a pessoa que está precisando. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar o coração dessas pessoas, assim como falou ao seu coração, tá bom? O intuito aqui desse canal, Salvos pela Graça, é de pregar o Evangelho, de alcançar o máximo de pessoas possível, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz. Deus abençoe.